Você conhece a história de Azael? Apesar de ser pouco conhecido, ele foi um dos mais poderosos de Aram-Damasco. A primeira menção de Azael na Bíblia ocorre em 1 Reis 19:15. O texto narra a ocasião em que o profeta Elias fugiu para fora das fronteiras de Israel por causa da perseguição de Jezabel, que havia lhe jurado de morte. Quando Elias chegou ao Monte Horebe, Deus falou com ele e lhe deu 3 missões. As 3 missões tinham a ver com o derramamento do juízo de Deus contra os idólatras de Israel. Uma das 3 missões era justamente a unção de Azael como rei sobre Israel. As tarefas envolvendo as comissões de Azael e Jeú foram cumpridas por Elias indiretamente através do ministério do profeta Eliseu. Foi Eliseu quem anunciou a Azael que ele seria rei da Síria. Antes de ser rei, Azael estava a serviço de Ben-Hadad, rei da Síria. Mas Ben-Hadad adoeceu e ele enviou o próprio Azael para perguntar ao profeta Eliseu se ele conseguia se recuperar daquela doença. Naqueles dias, Eliseu estava em Damasco, justamente para poder cumprir a ordem do Senhor dada a Elias com relação à substituição do trono da Síria. Então Eliseu falou a Azael que Ben-Hadad sararia da doença, mas mesmo assim iria morrer. Neste momento, a Bíblia diz que Eliseu fixou os olhos profundamente sobre Azael e chorou. Azael perguntou a Eliseu sobre o motivo da lamentação, e o profeta lhe contou que era porque Deus havia lhe mostrado que ele seria muito cruel contra a nação de Israel. Foi nessa ocasião que Eliseu lhe avisou que ele seria o próximo rei da Síria. Azael retornou para Ben-Hadad e lhe contou que sua doença não era mortal, mas no dia seguinte, Azael tomou um cobertor molhado e colocou sobre o rosto do rei, até que ele morreu sufocado. Assim, com a morte de Ben-Hadad II, Azael se tornou o rei da Síria. Azael reinou por mais de 40 anos, e foi um grande opressor de Israel conforme dito por Eliseu. Nesse tempo, ele conquistou Gate e só não destruiu Israel completamente porque Deus foi misericordioso e preservou a nação. Número 2. Abimeleque. Abimeleque foi rei de Siquém e era filho de Gideão, gerado através de uma concubina. Quando Gideão morreu, este homem quis tornar-se rei, primeiramente através dos chefes de seu clã e depois por aclamação popular. Para consolidar seu poder, ele mandou executar todos seus irmãos, mas Jotão, o irmão mais novo, conseguiu fugir e se esconder da sede de sangue de Abimeleque. Então, Deus fez com que Abimeleque e os homens de Siquém se odiassem, e eles se revoltaram contra Abimeleque. Isso aconteceu para que Abimeleque e os homens de Siquém, que o haviam ajudado a matar os seus irmãos, pagassem pelo seu crime. Logo depois, ele foi assassinado. Número 3. Acabe. Acabe, filho de Onri, foi o 7º rei do reino de Israel. Ele é conhecido por ser um dos piores reis de Israel que teve em sua história, ou até mesmo o pior. Politicamente, um homem influente, mas fraco espiritualmente. Num casamento com finalidade política, o rei Acabe se casou com Jezabel. Na ocasião, foi feita uma aliança com Etibaal, pai de Jezabel e rei dos Sidônicos. O grande problema foi que, junto com as vantagens comerciais, também vieram as práticas pagãs da princesa dos Sidônicos. Jezabel trouxe para dentro de Israel a idolatria que fazia oposição à adoração do Senhor. Posteriormente, Jezabel promoveu uma grande perseguição aos profetas do Senhor, matando-os sem piedade e os altares a Jeová foram derrubados. Nesse período, o profeta Elias precisou fugir e Obadias, o ministro de Acabe, acabou conseguindo esconder 100 profetas. A influência pagã era tão grande em Israel que tal prática acabou ameaçando até mesmo Judá. Em certo período de guerra, Acabe resolveu entrar na guerra disfarçado, porém uma flecha lançada por acaso o feriu mortalmente. Na morte do rei Acabe, se cumpriu exatamente a profecia dita pelo profeta Elias, de que os cães lamberiam seu sangue. Acabe foi sepultado em Samaria e seu filho Acasias reinou em seu lugar sobre Israel. Número 4. Herodes o Grande. O rei Herodes ficou conhecido por suas construções. Ele não apenas construiu em seu próprio território, mas também empreendeu em cidades estrangeiras. Sua principal obra pública, sem dúvida, foi a reconstrução e ampliação do Templo de Jerusalém. Ele era tão comprometido com os empreendimentos culturais de sua época que chegou até mesmo subsidiar os Jogos Olímpicos. Se por um lado o rei Herodes mostrava complacência, por outro lado ele mostra grande crueldade. Ele era capaz de se disfarçar de cidadão comum e se misturar entre o povo.
Seu objetivo era conhecer o pensamento popular sobre ele e descobrir possíveis conspirações. Assim, ele suprimia o menor sinal de ameaça ao seu governo. O rei Herodes não poupava nem mesmo seus familiares. Intrigas em sua casa fizeram com que ele executasse sua própria esposa e filhos. Toda essa sua natureza desconfiada e sanguinária fica evidente no episódio em que ele decretou a morte das crianças de Belém. Número 5. Absalão. O terceiro filho de Davi com sua esposa Maaca nos proporciona várias ocasiões de perversidade. A primeira, quando ele manda matar seu meu irmão Aminon por vingança, pois ele teria violentado sua irmã Tamar. Toda essa história deixou Davi abalado, fazendo com que Absalão fugisse para a terra de seu avô. Após ter reconquistado o favor de Davi, Absalão conspirou contra ele. Absalão se ocupou de ganhar a confiança dos israelitas pouco a pouco. Com isso, o número de seus apoiadores aumentou grandemente. Absalão tentou usurpar o trono do seu próprio pai, mas acabou sendo morto por Joabe e seus liderados no campo de batalha. Número 6. Amã. Amã foi um ministro do rei da Pérsia chamado Assuero, casado com a rainha Esté. Mas Amã não era apenas um homem orgulhoso e soberbo. Ele também era um homem perverso. Por causa da raiva que sentia pelo povo, Amã chegou a construir uma forca para Mardoqueu, mas ironicamente foi ele mesmo que foi morto por ela. Quando foi exposto como um homem mau perante o rei, Amã temeu pelo pior. Desesperadamente, ele tentou rogar por sua vida à rainha Esté. Neste momento, ele acabou até sendo acusado de assediar Esté, então ali seu destino final foi selado. Todo o ódio de Amã pode ser visto num decreto que foi regido em nome do rei. Esse decreto foi enviado em cartas a cada província do império. Essas cartas diziam que todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia fossem destruídos, mortos, aniquilados e seus bens saqueados. Número 7. Manassés. O rei Manassés foi um monarca de Judá que reinou por 55 anos. Ele era filho do rei Ezequias. O rei Manassés ficou conhecido por ter sido um dos piores reis do Reino do Sul, senão o pior. Aqui vale saber que na época que Manassés governou, o povo de Israel já havia sido dividido em 2 reinos. Isso aconteceu logo após a morte do rei Salomão, portanto, muito antes do templo de Manassés. O reinado do rei Manassés foi longo, mas também muito problemático, trazendo prejuízos terríveis para o povo de Judá. O reinado de Manassés foi um período de grande retrocesso religioso, onde o povo judeu acabou sofrendo influência da Síria e absorvendo elementos de seu culto. De forma geral, pode-se classificar o reinado do rei Manassés como um reinado sanguinário e de profunda corrupção moral e religiosa, já que ele derramou muito sangue inocente. Por isso, no texto bíblico, lemos que o Senhor falou por intermédio dos profetas, dizendo que o rei Manassés havia cometido tantas abominações que ele conseguiu fazer pior do que tudo que os amorreus tinham feito antes deles. O rei Manassés se recusou a ouvir as orientações do Senhor através de seus profetas. Consequentemente, ele chegou até ser deportado para a Babilônia sob domínio dos assírios. Mas o texto bíblico do livro de Crônicas relata que Manassés se humilhou e orou ao Senhor, demonstrando arrependimento. E esse é o nosso vídeo sobre os piores homens da Bíblia Sagrada. Se você acha que falta alguém nessa lista, deixe nos comentários. Agora, se você quer saber sobre as piores mulheres da Bíblia Sagrada, assista esse vídeo que aparece na sua tela. Que Deus te abençoe e até a próxima.